Oi, namastê. Hoje eu estou vestindo a camiseta da gratidão que eu ganhei das minhas meninas queridas de Maringá, Ana, Chica, Andréia. Gratidão. E é a camiseta que eu escolhi utilizar para falar sobre um dos meus mestres. Então, eu acho interessante eu contar um pouquinho da minha história do yoga para vocês, pra gente conseguir ir construindo um saber, um discurso para chegar até as questões da restaurativa. Que eu intento que sejam pílulas, mas esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, então senta comigo. Então, o que acontece? O yoga, ele passeou pela minha vida em alguns momentos. A primeira vez que o yoga passeou na minha vida foi em 2001. Eu morava em Atlanta, eu estava fazendo meu mestrado lá. E quem estudava na universidade estadual tinha direito a utilizar o centro recreacional. E aí eu fazia kickboxing, jiu-jitsu, e aí eu fui fazer a Iyengar Yoga. E eu adorava fazer a Iyengar Yoga. Eu me sentia super bem, ainda não sabia por que eu me sentia super bem. Sempre gostei de fazer muita atividade, sempre gostei de ter um pique quase como de atleta. Hoje não consigo nem 25%, mas na época, tipo, eu ia e voltava de bike. Então, eu lembro que eu consigo relembrar o percurso inteiro que eu fazia de bike exatamente por estar ainda digerindo, sentindo o gostinho daquela repercussão do que realmente é yoga, né? Depois dessa fase, na verdade, volta comigo. Em 97 eu estudei teatro em Nova York. Vocês sabem que eu sou formada, eu gosto muito de observar seres humanos. Eu sou uma grande observadora do ser humano. Minha primeira formação foi em teatro, então não tem como você construir um campo criativo ou você ser um sujeito de entrega criativa se você não observa o outro. Muita coisa vem de você, mas eu acredito que nós somos feitos também pelos nossas experiências sociais. Então, assim, você é um bom observador do outro, um bom observador dos quem são os clowns na rua, quem são os bufos na rua, quem são as personalidades dramáticas, e você constrói os seus personagens. Então eu comecei a questão de observar o ser humano muito cedo na minha vida. Eu comecei a estudar teatro aos 10 anos de idade. Depois eu me formei em teatro. E paralelamente ao teatro, eu estudei jornalismo, que também é um saber em que você, as ciências humanas, em que você está o tempo inteiro observando o outro, registrando, então, o resultado dessas observações. Depois disso, foi quando eu fui diagnosticada com um câncer. E foi quando eu encontrei os livros do professor Hermógenes. Mas ainda quero ficar lá no teatro em Nova York. Dentro de uma das disciplinas que a gente tinha dentro da nossa grade curricular, tinha o Kundalini Yoga. E eu lembro, Kundalini não é uma prática muito comum no Brasil, né? Tava conversando com o Roberto ontem, a gente lembrou também que as aulas do Dharma Mitra não são comuns no Brasil. Eu acho que não tem nem em São Paulo, no Rio, ninguém formado pelo Dharma Mitra ainda. Ele é um grande mestre, eu fiz aula com ele em Nova York, ele é um querido. Eu fiz Kundalini Yoga, e aí a gente tinha que ir um momento que a gente tinha que imitar animais. Então faça animais, né? Faça sons de animais, perceba seu corpo, toda a questão criativa da consciência corporal do ator. E a minha professora lá no fim, assim, da sala, vestida de branco, aquele turbante branco, e eu lembro que eu comecei a chorar. Eu fui até ela no fim da aula e disse: professora, eu tô sentindo um negócio que, assim, eu tô com uma vontade de chorar, mas eu não tô triste, me desculpando, né? Não tô triste. E ela falou assim: you're just opening up your heart. Você está abrindo seu coração. E eu fiquei com abrindo seu coração. Abrindo seu coração, abrindo seu coração. Caramba, gente. Há pouco tempo fez sentido, se é que fez sentido ainda o que é abrindo meu coração, né? Cada momento faz um sentido diferente, abrindo meu coração. E então esse foi o primeiro momento com o poder
de uma prática espiritualizada de cunho espiritual na minha vida. Depois, então, foi essa estada em Atlanta. E aí, depois foi quando eu recebi o diagnóstico do linfoma não-Hodgkin em Porto Alegre. E eu fui pedir pro meu pai passar na Saraiva pra mim, que eu queria comprar um livro pra ler. Então, eu tava naquela função acadêmica há muito tempo e eu sentia falta de ler um romance. Aí eu queria ler Quando Nietzsche Chorou. E aí, na hora de pegar o livro Quando Nietzsche Chorou, que tá num lugar completamente diferente de onde deveria estar este tal livro que mudou minha vida, cai aos meus pés, literalmente, quase arranco um dedo meu, o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do Hermógenes. E na primeira página do prefácio, professor Hermógenes, quase no finalzinho, ele diz assim, qualquer coisa parecida com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ou tente você também, eu tenho certeza que vai dar certo, alguma coisa assim. E aquilo foi um recado de mestre para discípulo de reencontros, a tal da sincronicidade, né? E aquele livro foi o livro que eu li durante as noites acordadas, porque eu fui medicada fiz toda a quimioterapia, a radioterapia, e eu fui medicada com muito corticoide. Então eu tomava outros remédios para dormir. Então alguns dias eu não tomava os remédios para dormir e ficava lendo. E aí eu li esse livro do professor e foi quase que como o livro inteiro foi quase como uma proposta de levanta, te cura e vai trabalhar, sabe? Não tem nada de mais restaurativo, não tem nada mais restaurativo no nosso mundo do yoga do que o trabalho do professor Hermógenes. Eu tive a bênção de conhecer ele foi um encontro com o meu grande mestre. Eu coloquei um propósito na minha vida naquele momento que era fazer os ciclos, e assim que liberada eu iria até a Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, conhecer o Hermógenes. E eu fiz isso, dia 26 de dezembro, depois do Natal. Cheguei lá, férias coletivas. Aí o meu desejo só aumentou, naquele calor de 45 graus do Saara do Rio de Janeiro, meu desejo aumentou. E eu disse, eu preciso conhecer o Hermógenes. Eu retornei depois pro Rio, fiz o tratamento em Porto Alegre, mas eu já morava no Rio, a Jolie nasceu no Rio. E aí, em março, Jolie estava fazendo 1 ano. Eu tinha acabado o ciclo, sempre digo que quando ela faz aniversário eu faço junto. E eu tinha encontrado o professor e o Thiago, que me receberam com muito amor, muito carinho. Eu dediquei aquele tempo de todo que eu fiquei no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Floripa, mas sempre que eu fiquei no Rio de Janeiro, ele viu a Jolie crescer. Ele tinha um quadro muito lindo que o Thiago sempre me mostrou, que era a Jolie, várias fases da Jolie em Sukhasana, assim, com as mãozinhas assim, sabe? Então a gente ia lá na academia e a Jolie pegava ele pela mão, bem pequenininho, e dizia, vem vovô, pra essa sala aqui. Aí ele olhava pra mim e fazia com aquele olhinho dele azul lindo. Eu morro de saudade. Eu sei que você tá dentro de mim em cada poro, em cada célula, mas eu tenho uma saudade dessa imensidão azul. Esse azul aqui lembra um pouco os seus olhos. E professor Hermógenes, da maneira que os professores dão aula na academia, naquela esteira de palha em que eu fazia o melhor shavasana do universo, no carinho da família inteira, da proposta do professor, de sempre ensinar o outro para ele aprender a fazer sozinho, isso eu nunca mais vou esquecer. Nessa época também do tratamento com câncer, eu comprei muitos livros de yoga. Eu comprei um livro de yoga que eu gosto muito, que se chama Yoga Nap, que é ensinando a fazer posturas na cama. Eu digo, sou eu. Fico de pijama o dia inteiro, né? Tava carequinha e tal. E como o câncer foi ósseo na coluna, eu não podia fazer quase nada. Eu disse, gente, eu preciso fazer alguma dessas práticas que o professor ensina. Aí eu comprei o DVD de Yoga para Gestantes da Márcia De Luca. Viu, Márcia? Eu te falei que eu ia te conhecer e ia te contar que eu tinha utilizado teu DVD para gestantes durante o câncer. Olha que bacana. E aí veio o livro da Judith nas minhas mãos. Foi a primeira vez que eu tive contato com o livro da Judith. Foi durante o tratamento. Então, algumas coisas não faziam sentido, claro.
tem um outro livro, mas esse livro eu só tive contato depois, que chama Yoga para Pacientes em Tratamento com Câncer. E é claro que as posturas são sempre mais gentis, né? E com muita atenção plena, o que deveria ser sempre. Então, a minha escola, basicamente, da restaurativa, ela vem do budismo, que num outro vídeo eu vou falar sobre o meu encontro com Thich Nhat Hanh, mas vem com esse meu personagem que sempre foi muito abraçador, muito eu te amo, muito sofrência de vários momentos, que eu sofri muito bullying. Quando eu era na escola, eu era milonga e eu era aquela que corria que alguém queria bater em mim. Depois, quando eu cresci, que eu trabalhei como modelo, eu era que não me encaixava. Enfim, o meu cabelo crespo. Então, assim, eu morava numa cidade do interior. Resolvi fazer teatro, era diferente. Então, assim, eu sempre tive essa personalidade de ser a que cuida. A personalidade de ser a que se adapta primeiro, né? Então, o encontro com Hermógenes, a questão do câncer que modifica completamente tudo que você acha que pensa sobre você, pensa dos outros. Claro, é aquela moça de capuz e com aquele negócio na mão dizendo: olá, você gostaria de me conhecer? Eu disse: oi, não. Então, assim, é um pé que você coloca do outro lado, ao menos pra refletir, né? Você chega muito próximo do que talvez você vai perder sua vida. Então, esses momentos são momentos sabáticos em que a vida coloca você de uma forma muito sábia, mas assim, tipo, vem, pá. Não te pergunta se você quer e não te dá nem tempo de pensar sobre de como vai ser esse processo, todo esse caminho. Então, o tempo todo em que eu fiquei fazendo o tratamento com câncer foi muito desafiador. Ele é até hoje, porque até hoje eu tenho lembretes de qualquer dor que eu sinto que pode ser. Pode ser. Então, é um fantasminha que fica lá, que hoje ele tem um espaço que é quase um guru pra mim. Ele é um espaço que me fala o tempo inteiro: vive a tua vida de forma mais contente e plena possível, ainda que o tempo todo eu esteja resbalando, escorregando, ele vem e diz: te apruma, volta pro teu centro, sabe? Então, na verdade, é um grande guru. Então, a gente vai ter um livro saindo que vai se chamar Como o Câncer Me Curou, porque pra mim é exatamente isso. Ele veio pra me ensinar muita coisa, o tempo inteiro. Até hoje eu tenho insights que eu digo: uau, era isso, veio pra isso, mas eu ainda não aprendi isso, sabe? O tempo todo. Lembranças, lembretes, sabe? Post-its mentais. E aí depois eu fui pro Rio de Janeiro, aí eu fiz uma formação em yoga, eu fiz depois a formação em medicina indiana, que durou 3 anos, a doutora Estela Simone, que é uma amiga, uma parceirona no meu trabalho hoje, uma guru também, eu aprendo o tempo todo com ela, eu morro de saudade dela, mas eu aprendo muito com ela, cada vez que a gente fala é um grande aprendizado. Eu fiz a formação de yoga terapia na montanha com o Joseph e a Lilian, são 2 queridos também que deram muita força e dão ainda muito carinho pro meu trabalho. Esse ano a gente tá indo pra 4ª edição do curso de formação com retiro na montanha, que nós vamos ter outro vídeo falando só sobre essa formação, que é muito especial. E foram pessoas que deram muita atenção, muito carinho. A Lilian é um doce de pessoa, o Joseph é um fofo também, eu adoro todo mundo lá, a Andréia, a Astrid, a Shaban fantástica, quem já passou por lá sabe de quem eu tô falando. O pessoal lá é muito carinhoso, as meninas da cozinha são os doces. Então, fiz essas formações e fui fazer a faculdade de psicologia. Eu estudo muito, gosto muito de estudar sozinha e sou muito curiosa. E eu não desisto até encontrar as respostas. E às vezes as respostas estão muito longe, custa muito caro para você saber as respostas. E eu sou essa pessoa que trabalho, dou curso para vocês, pego esse dinheiro e vou lá, estudo, volto, dou curso para vocês. Então, fica num rotatório esses investimentos de vocês, e vocês sabem que retornam, né? E aí, eu resolvi fazer a curso de formação da Juta. Na verdade, eu fui fazer um curso de formação, eu fui fazer alguns módulos de vinyasa com a Shiva Rhea em São Francisco, que algumas amigas disseram: vamos passar uns dias em Nova York antes? Eu digo: Nova York, vamos, né? Uma cidade muito simples, muito pacata. Aí eu vi
que essa professora estaria dando um curso lá no Om Yoga, que nem existe mais, um lugar muito querido, que existiu por anos e anos e anos em Nova York. E aí encontrei a Judith. E eu sempre falo para vocês nos meus cursos, e me emociono, claro, porque a Judith não foi um encontro só de aluna e professora, mas foi um encontro de almas, sabe? Eu me identifiquei muito com o discurso dela, ela é bem brava, ela é bem pita, mas eu me identifiquei muito com o discurso da Judith. Eu vou contar num outro vídeo também como foi o encontro com a Judith, porque senão esse vídeo vai ter 1h50. E foi amor à primeira vista. Eu morei em Nova York, como eu falei pra vocês, eu já tinha viajado pra Nova York mais umas 4 vezes depois, mas essa vez foi o dia que eu saí da semana de aulas e eu disse, eu estou em Nova York, eu estou vendo Nova York pela primeira vez na minha vida. Eu estou em Nova York pela primeira vez na minha vida. Eu confesso que quando eu estudava teatro lá, eu estudava sozinha, eu era bem peregrina, eu caminhava 30 quadras para não gastar em metrô, porque eu não tinha grana para isso. Então, assim, eu lembro de cada detalhe de Nova York. Meu marido diz, meu Deus, você vai em Nova York, parece que você tá no Rio. Eu conheço mais o Rio de Janeiro, na verdade, também, porque eu andei muito de bicicleta lá do que Floripa. Então, eu acredito que eu vivi em atenção plena em vários momentos lá também, né? Ser ator é uma profissão muito bonita, que te ensina muito sobre você, sobre a sua ferramenta, sobre o seu veículo, ensina muito sobre os outros também. Não é o contrário do que se pensa, uma profissão em que a gente só imita ou faz comédia. Não, a profissão do ator é uma profissão lindíssima, historicamente ela é muito linda também. Então eu voltei pro Brasil com esse método no coração, comecei a trabalhar em alguns lugares no Rio com esse método, e no outro ano eu estava indo de novo eu fiz a formação em Nova York, eu estava indo para São Francisco, e aí eu fiz o avançado com a Judith em São Francisco e fiz a primeira assistência com ela. E aí começou uma sucessão de encontros assim anuais com a Judith Lester e paralelamente com a Escola de Medicina de Harvard. Então o meu estudo com a Escola de Medicina de Harvard começou num estudo à distância, em 2014. Em 2015, ele começou a entrar realmente o tempo inteiro, anualmente na minha vida. Quando eu posso, eu vou 2 vezes. Quando eu não posso, eu vou pelo menos 1 vez por ano e estudo à distância em um outro momento. E aí começou, essa caixa de Pandora abriu na minha vida muito forte. Claro que eu sou jornalista de formação, agora eu me formo esse ano em psicologia. Então eu sou curiosa e pesquisadora por formação, né? E pelo mestrado também me ensinou isso. Então agora eu adoro fazer artigos e tô sempre pesquisando as fontes primárias, né? A gente fala de primary sources. E isso me interessa, isso me traz potência de vida, como diria Spinoza. Então, não é pra se exibir, não é pra aparecer em currículo, mas eu sou uma grande buscadora de respostas. Os meus alunos trazem perguntas pra mim, eu vou atrás dessas respostas, mas não de um achismo, às vezes misturado intuição com algo realmente sólido da ciência, né? Ou algo que é comprovado, ou que tá em algum livro de algum guru. Depois dessas formações, gente, eu comecei a ir anualmente ver Judith, realmente. Eu fiz com ela 5 assistências, eu fiz com ela o curso avançado só para pessoas convidadas, que teve 3 encontros 1 ano. Foi muito bonito, foi muito bacana. Eu estudei comunicação não violenta com ela. Eu estudei um outro curso também que se chamava Rest and Silence, que são estudos avançados sobre a arte do silenciar e da pausa e do descanso, né? E esses encontros, ela realmente enfatiza muito o cuidado que nós devemos ter com nós mesmos, os professores do mundo todo que estão lá se reunindo, assim como eu cobro de vocês. E comecei a visitar, então, a Escola de Medicina de Harvard. Conheci o Dr. Edward Benson, o Gregory, John Kabat-Zinn. São professores que, eles não são meus BFFs, porque eles só são BFFs deles mesmos, mas eu, no meu coração, acho que eles são meus BFFs. Eles têm meus livros, eu sento, converso com eles, eu mostro. Eles são extremamente humildes, como eu já comentei com vocês algumas vezes. É um comportamento que não tem, às vezes, numa buraqueta no Brasil de ensino.
masculino, e lá os caras sentam com você, se interessam realmente, são extremamente curiosos e empáticos. Eles realmente olham pra você, escutam e lhe dão sugestões, sabe? Não é só a educação, sabe? Então eu gosto disso, isso pra mim é restaurativo, entende? Então olha lá, fica comigo. A gente fala do Hermógenes e como o método dele não tem um nome restaurativo, mas é restaurativo, essa yoga terapia que ele propõe. Da maneira que o professor ensina, das esteirinhas no chão, do silêncio, nunca teve música, nunca precisou de algum cheirinho, era ser realmente a intenção. Meu professor tinha 74 anos, João Batista. Eu morro de curiosidade de saber se ele tá bem ainda. Eu espero que ele esteja bem ainda, eu adoraria vê-lo. Com uma varetinha na mão, ensinando as posturinhas no quadro, assim, aquelas posturinhas feitas com bonequinhos de pauzinho, ele mostrava qual era a sequência. Isso pra mim é carinhoso, isso gravou em mim. Quando eu ouvi as primeiras palavras de Buda, eu que li os primeiros livros, eu dizia, gente, como tem amor nessas palavras, como tem carinho nessas palavras. Eu gosto disso, eu peguei isso pra mim. Do teatro, muita coisa. O teatro, ele ensina você que você precisa ser transparente, que você é um veículo, e ali você pode deixar ser embrulhado e desembrulha, embrulha e desembrulha, e tem rótulos e personagens. Isso me ensinou muito, faz muito sentido hoje quando eu aprendo sobre algumas abordagens da psicologia. Então, eu acho até que os alunos às vezes falam, o jeito que você dá aula, o jeito que você fala, apresenta, uma formação em dramaturgia, uma formação em jornalismo, né? Eu seria muito cara de pau se eu dissesse que eu tenho ciúmes, tenho vergonha de falar. Eu adoro conversar, adoro estar com pessoas, na verdade. Então deixa eu tentar não me perder aqui, porque realmente é tudo improvisado a minha conversa com vocês. Comecei a estudar, o que eu estudo em Boston? Em Boston eu estudo medicina, mente e corpo. São quase 5 anos tentando entender o que significa a resposta do relaxamento. São quase 5 anos dedicados a esse estudo, que não é um estudo que eu não tinha da área da saúde. Hoje eu realmente fico confusa se a psicologia tá dentro das humanas ou tá dentro da área da saúde também. Acho que ela permeia as duas, na verdade. Então eu comecei a juntar créditos, unir créditos para uma certificação que se chama SMART Program, que é um programa que ele ensina a ter resiliência e a acionar a resposta do relaxamento. Então esse programa é um programa caríssimo, um programa difícil porque ele requer muito estudo e muitas horas de voo e graças a Deus eu já tô lá quase pelo menos pelas 60, 70% horas de voo. Esse ano eu devo cumprir mais uma etapa. Isso custa realmente uma fortuna, né? Eu preciso até encontrar maneiras de ver se eu consigo um financiamento do governo, alguma coisa assim para completar. Mas tenho esses meus estudos lá, em que eu tenho encontros muito bacanas com esses mestres que eu falei para vocês, e vou falar um por um, e vou mostrar o livro deles para vocês. A faculdade de psicologia, que tem sido incrível, porque também ela vai te dando um menu de degustação, né? Eu digo assim, sempre qualquer universidade, qualquer faculdade que você faz, ela de certa forma é um menu de degustação. Ela vem e te mostra o que tem, assim, a minha formação de yoga também foi assim, e você vai se identificar com uma ou outra abordagem, um ou outro saber, e aí você vai mergulhar num outro momento naquele saber. Então, tô gostando bastante, me formo, se der, no meio do ano, aí agora no meio desse ano, se não no final do ano, e aí eu resolvi entrar na pós-graduação na USP em neuropsicologia, que eu acho que vai ser bastante interessante. Quando eu conversei com a professora Eliane Mioto lá, ela é uma querida, parece um bodhisattva, ela é a pessoa mais calma que o Dalai Lama, gente. E é uma livre docente, tipo, eu não consigo entender como é que ela conseguiu chegar a ser livre docente com aquela calma, mas isso me encantou nela, incrível, né? Como eu gosto disso, eu gosto dessa amorosidade, eu gosto dessa calma, eu gosto da pessoa que olha você e mesmo talvez não concordando com você, mas ela diz, vem, sabe? Isso é gostoso, isso é muito gostoso. E ela me cativou quando eu fui na entrevista, eu digo, o que eu tô fazendo aqui? Eu ainda quero me formar, eu tenho os cursos pra dar, eu tenho Boston pra ir, mas como diz um grande amigo meu, médico de lá, disse, você tá voltando de novo pra USP, me chama, porque a USP tem alguns departamentos em que esse discurso da medicina mente-corpo, o discurso da resposta ao relaxamento, o discurso de utilizar essas filosofias
para bem de além de só uma saúde, mas realmente filosofar sobre as questões sociais, sobre essas questões filosóficas, e realmente é lá que está acontecendo. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo na Unifesp também, mas bastante direcionada à questão da biologia ainda. A gente está procurando lugares em que a gente consegue dialogar de uma forma quase que impossível entre a ciência e a filosofia. Então, de uma forma assim, das questões mesmo psicológicas da psique. Então eu quero lá aprender um pouquinho mais sobre quais são as repercussões e ver, né, aí as repercussões cognitivas de um estado de relaxamento e de descanso, e em que áreas a gente pode estar aplicando esse saber, né, esse protocolo. Então é por lá que eu estarei esse ano. Esse ano a gente tem formação em vários estados. Bastante feliz. Esse ano a gente viaja também para fora. Mas é mais ou menos por aí então que estamos. Esse é o meu caminho. Em 2012 foi quando eu fui iniciada pela Ordem Terceira do Thich Nhat Hanh e no Colorado. Vou falar sobre ele num outro livro também. Então, hoje o meu discurso ele tá embasado nos diálogos, e sempre serão, do tudo que eu aprendi com a Judith Hanson Laster, depois com as bricolagens que eu fiz com os estudos da medicina mente-corpo e a psicologia, e sempre eu acho que a cola que vai colando e deixando sólido todo o meu discurso é do budismo. Eu utilizo as posturas do yoga para esse trabalho de uma forma técnica, com um olhar muito profundo, muito desconstruído e construído de novo. Os alunos de formação sabem como a gente fala muito nas aulas, mas eles sabem que 80% da formação é sobre comportamento, é sobre padrão, é sobre sociedade, é sobre filosofia, é sobre os nossos antepassados, é sobre as questões políticas do nosso governo, de onde a gente nasceu, é sobre a nossa construção, é sobre a nossa forma de pensar. Enfim, eles sabem que a gente realmente vai muito aquém de só as posturas. Então, ela é o tapete em que eu utilizo para levar os alunos para onde eu quero levar, por uma desconstrução de um estado de estresse absurdo e que nos impedem de ter uma visão mais clara das coisas internamente. E aí, depois dessa limpeza, desse embarque, a gente começa a faxinar, e depois da faxina a gente começa a expor alguns saberes das nossas construções, não necessariamente a verdade, mas de como a gente percebe o mundo e percebe uma maneira melhor de uma tentativa de equilibrá-lo na nossa estada pessoal, né, na nossa vivência. A gente vai expor. Então, a gente leva um aluno para uma viagem, convida ele para uma autofaxina, mostra para ele como que pode fazer, limpamos um pouco, a gente mostra como que realmente são as cores, as formas, o que nos entorpece, o que nos acorda, e a gente vai aos poucos tentando reconstruir ou delinear esses caminhos em que estão aí para o aluno fazer essa autorrestauração, essa lapidação do seu veículo, né? Então, a gente vai falar, acho que num outro vídeo, sobre a restaurativa, mas é por aí que eu queria ficar com vocês. Então, a minha gratidão imensa pro livro que caiu nos meus pés, a minha gratidão imensa essa doença que me curou, que me trouxe o contato com um livro da Judith, que me trouxe o despertar, talvez, para entender que a vida é breve, que ela pode ser encurtada quando o cara lá de cima quiser, e pode ser mais breve ainda, né? E que nós somos fontes infinitas de bondade, de amorosidade, de presença. A gente só esqueceu disso. Então, hoje meu trabalho com que eu, né, meu trabalho faz com que eu me lembre o tempo inteiro,
e ajudar os outros a se recordarem. Então, eu acho que é isso. Eu queria que vocês soubessem como que o yoga entrou na minha vida. Ele tem um caminho longo e eu consegui resumir 15 anos, 20 anos de yoga, acho que 25 em 30 minutos. Namastê.